Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 16º domingo do tempo comum. Na paciência se conquista a vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é: na paciência se conquista a vida. É necessária a paciência para fazer a vontade de Deus. Hoje podemos ler um evangelho mais longo, as 3 parábolas do joio, da semente de mostarda e do fermento, ou um mais breve, só a parábola do joio e do trigo. O trigo simboliza o reino de Deus na terra. Suas sementes foram semeadas por Cristo. O joio, também chamado crisânia, é da família das gramíneas, simboliza o mal, tantas vezes entrelaçados com o bem, como a ganga com o ouro. Todos temos experiência do bem e do mal. Todos já praticamos o bem e o mal. Saber viver bem com o bem, apesar do mal, é sabedoria de vida. Cristo, apesar de ter tirado o pecado do mundo, não deixou o homem de confrontar-se com o mal. Porém, não se vence o mal destruindo ou prejudicando o bem. A resistência ao mal e a perseverança no bem se chama paciência. O Antigo Testamento muitas vezes lembrou essa qualidade em Deus para poder suportar o pecador. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e misericordioso. Retornai, pecadores, ao Senhor vosso Deus, porque Ele é paciente e misericordioso, compassivo e cheio de amor. O próprio Jesus deu uma imagem belíssima da paciência de Deus na parábola do filho pródigo, mostrando-nos um pai que espera, sem que a espera lhe diminua o amor paterno. Deus chamou o conjunto de sua doutrina de reino dos céus e sabia que não era fácil mudar a mentalidade humana. Por isso, falou de um crescimento paciente, comparando o reino à semente, que precisa de tempo para germinar e crescer, e à pérola, que leva anos para se formar concha. Sacrificamos a paciência em nome da eficiência. Um dos ensinamentos da parábola do joio e do trigo, certamente, é o da paciência. Essa virtude pode parecer, aos olhos modernos, uma qualidade negativa, já que a paciência exige não atropelar o tempo, a natureza, a normalidade das coisas. Ora, a gente de hoje se gloria em nome de utilitarismo, de dominar o tempo e a natureza e de mudar, sem escrúpulos, o curso dos fatos. Sacrifica a paciência em nome da eficiência, o que a impede de suportar um fato de carregar nos braços uma situação difícil, obscura ou pesada. Impede o homem de resistir às contrariedades, de manter-se fiel à palavra dada, a compromissos assumidos, impede a pessoa humana de amadurecer normalmente. O imediatismo, que tanto marca o homem atual, particularmente a juventude, não lhe dá alegria de espera do dia seguinte. Por isso também, o indivíduo moderno
é tão belicoso. Não tolera o sofrimento, como não tolera oposições. Quer satisfações logo. Quer eliminar os que se opõem. Quer cortar as etapas. Quer caminhos abertos para sua passagem pessoal. Quer o maior rendimento no menor espaço de tempo. O homem moderno é um apressado e acelera sua pressa com máquinas sofisticadas. Ora, as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, acontecem lenta e às vezes sofridamente. Talvez por isso, ele perdeu o senso da beleza de um prolongado pôr do sol. Talvez por isso, se destrua com tanta facilidade uma vida que levou anos para se fazer. Em um dos seus sermões, dizia Santo Antônio de Pádua: se não houver no altar do nosso coração a paciência, bastará uma brisa para dispersar o sacrifício das boas obras. Temos saudades do paraíso perdido. A maior prova para nossa paciência é a coexistência com o mal. O sonho de uma terra sem males é inato ao homem. Encontramo-lo em todos os povos, desde os mais primitivos até os mais avançados. É a saudade de um paraíso perdido. Até os profetas imaginavam a chegada do Messias como alguém que extirparia por inteiro o mal da terra. Assim também João Batista, em Mateus 3,10, pensava. E quando ele percebeu que Jesus, em vez de eliminar os pecadores, comia com eles, andava com eles, ficou preocupado. João Batista começou a perguntar se Jesus era o Messias ou se devia esperar outro. Jesus trouxe um tempo de graça e salvação. Ele comparou esse tempo ao plantio e nascimento do trigal. O reino de Deus, na realização terrena, embora sendo de graça e santidade, não nos dispensa a paciência. Há os que se escandalizam com a existência do mal e dizem: se Deus é de tudo, como pode haver tantos males e tantas maldades? Se Deus é bom, como pode permitir tanta desgraça? O Concílio Vaticano II viu nesse escândalo uma das razões do ateísmo moderno. Se há males que o homem cria e pratica, aos que não dependem de sua vontade, como os terremotos, tufões e mortes prematuras. O homem consegue explicar os males que nascem de seu coração, como a guerra, a corrupção e a violência, mas não tem explicação para o mal em si. São Paulo chamou o mal de mistério. O homem é posto diante do mal. A ele deve resistir, a ele deve superar, com ele deve conviver, mantendo-se fiel ao bem. Deus é o exemplo da paciência, lembrado por Jesus, que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e chover sobre os justos e injustos. É bendito todo o esforço humano para vencer o mal. Isso é paciência, uma qualidade ativa e forte. A vitória completa sobre o mal acontecerá somente na plenitude do reino, no céu. A paciência vale mais que a heroicidade. O trigal é o reino de Deus. Jesus Cristo veio plantá-lo. É trigo bom, é amor, é justiça, é verdade, é vida e é perdão. Mas a presença ao mesmo tempo do mal, o joio, é uma realidade. Em outras palavras, não há comunidade sem pecadores. Não há santos sem conversão. A oração eucarística número 5
lembre esse fato ao afirmar: somos povo santo e pecador. Suportar esse fato, sem ceder ao mal, sem se transformar em mal, sem praticar o mal, é a paciência, que São Paulo chama de dom do Espírito e pede aos cristãos que se revistam dele. É na paciência que se conquista a vida. Essa virtude não é passiva, de forma nenhuma se confunde com a passividade. A paciência é uma virtude dos fortes e prudentes, é dinâmica. A passividade é preguiça dos fracos e dos sem horizontes, é desculpa de incapacidade. São Pedro compara a maldade a um leão voraz a quem devemos resistir com firmeza. Resistir com firmeza é paciência. Jesus, paciência, e outra virtude, forma de resistir à maldade. A paciência, por sua vez, lembrou São Paulo, gera a esperança que não decepciona. São Francisco, em seus aproximou muitas vezes a paciência, a humildade e a segurança. Já o Antigo Testamento havia percebido o valor da paciência dinâmica ao dizer que mais vale um homem paciente do que um herói. A paciência não é vistosa, nem fanfarrona, nem apressada. É humilde e prudente, e pelos frutos se torna a mais heróica de todas as virtudes. São Boaventura, falando da imensa paciência de São Francisco, cunhou esta frase: os méritos de um santo só encontram sua perfeição máxima na paciência. Eis um dos motivos da escolha do tema dessa nossa reflexão de hoje. Na paciência se conquista a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Senhor, sede propício aos vossos fiéis e benigno, multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem sempre vigilantes na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, peçamos que nos dê discernimento para sabermos sempre separar o joio do trigo e assim, repletos de sua graça, saibamos cuidar nossos irmãos. Rezemos. Jesus, bom semeador, atendei-nos. Pela Santa Igreja, para que, iluminada pelo Espírito que intercede em nosso favor, cultive sempre o joio do bem e da verdade. Rezemos. Jesus, bom semeador, atendei-nos. Pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, por nosso arcebispo Dom José Carlos e por todo o clero de nossa Igreja particular, para que, inspirados pelo Espírito Santo, saibam separar o joio do trigo e ensine a seus fiéis a serem humildes seguidores de Cristo, nosso Salvador. Rezemos. Senhor, bom semeador, atendei-nos. Pelos governantes, para que saibam escolher sempre o melhor para o bem de todas as nações, a fim de contribuírem para a prosperidade dos povos, rezemos. Jesus, bom semeador, atendei-nos. Por todos nós, reunidos em torno do altar do Senhor, a fim de que sejamos como o grão de mostarda e multipliquemos as belezas, as grandezas de Deus, separando o joio do trigo, rezemos. Jesus, bom semeador, atendei-nos.
Ó Cristo, bom amor, enchei os corações dos vossos filhos e filhas com o dom do discernimento, para saberem cultivar o que é bom e reto. Isso vos pedimos com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia do 17º Domingo do Tempo Comum, no qual continuaremos com as parábolas do Reino dos Céus à luz do Evangelista Mateus. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.